Bora para o último vídeo. Já gravei as questões fáceis do nível E de 2024 da Canguru de Matemática. Já gravei as de nível médio e agora as 8 questões de nível difícil. Lembrando que cada questão certa nessa parte, você ganha 5 pontos. Cada questão que você erra ou rasura, você perde 1,25. E se você deixar em branco, você não ganha nem perde. Detalhe, se você brilha nas questões fáceis e nas médias, as difíceis você não tem a necessidade de acertar tantas. Apesar de elas valerem mais, o peso de você acertar as fáceis médias costumam te jogar lá para cima, tá bom? Como a gente viu no vídeo sobre como funciona a Canguru e como você pode medalhar. Bora lá. Questão 17. Léo tem 3 cartões com números escritos nele. A soma desses números é 782. Cara, esse daqui é exercício clássico de OBMAP, de Canguru, que é você somar números desconhecidos e descobrir quanto valem os pedaços, quanto vale cada algarismo que você não conhece ali, né? Uma lagarta comeu partes desses cartões que ficariam assim. Está aqui representado para gente. Qual é a soma dos algarismos que sumiram? Cara, aqui a grande estratégia é você usar da estrutura de operação de soma com números naturais, inteiros, naturais, né, positivos. E lembrar como que funciona essa estrutura, essa regra de soma, né? Vamos lá. Eu tenho 2, um número desconhecido, e 3, um número desconhecido, e 4, 4, 1 e um buraco, e aqui resultando em 782. Então, só para deixar claro, a gente tem um dígito aqui, um algarismo aqui. Algarismo, né? Vamos lá. Estrutura de soma. Eu estou somando 3 números que resultam nesse aqui embaixo. Cara, a gente sempre começa pela casa das unidades. Eu tenho 3 algarismos que se somam que resultam em um número que na casa das unidades tenho 2. 2, 12, 22, 32, 42, sendo que eu já sei que 2 desses números são 3 e 4. Então, o mais longe que eu vou chegar, cara, se aqui fosse 9, eu chegaria em 16. Então, o único número que existe aqui no meio que resulta em um valor com o número das unidades 2 é o 12. 3 mais 4, 7. Qual número somado com 7 dá 12? 5. E aí percebe que na casa das unidades, como deu 12, vai ter que adicionar um valor. Beleza? Então, 1 mais 2 números mais 1 tem que dar 8. Com um detalhe, né? Quando eu somar a casa das dezenas, existem possibilidades de eu resultar em 18, 28, ou seja, eu ter que somar um valor na casa das centenas. Mas não é o caso. 2 mais 1 mais 4 dá 7. Então, a soma desses 3 números tem que realmente dar 8. 1 mais 1, 2. Ou seja, esse mais esse tem que dar 6. Com o detalhe, eu não preciso saber quais são, porque ele quer saber a soma dos algarismos que sumiram. Esse mais esse tem que dar 6. Mais o que eu descobri, 5, igual a 11. Então, eu não preciso necessariamente saber que números são esses, tá? Questão 18. Luciana tem 3 blocos diferentes e fez algumas pesagens com eles. Quantos pesam em gramas os 3 blocos juntos? Essa é uma questão que eu realmente acho complexa para nível quinto e sexto ano, porque quando você já domina uma parte da matemática de álgebra que você desenvolve lá no sétimo ano, é uma questão simples, mas antes disso ela fica um pouco desafiadora. Uma estratégia para resolver isso é que você não precisa descobrir quanto vale cada bloquinho individualmente. Eu não preciso saber quanto que é a bolinha, eu não preciso saber quanto que é esse retângulo, não preciso. Eu só preciso saber da soma dos 3. E olha que loucura! Se eu somo essas duas peças com essas duas peças com essas duas peças, o que é que eu encontro? Imagina que eu coloquei tudo em uma balança só. Então eu tenho o retângulo, mais uma bolinha, mais o triângulo, mais uma bolinha, mais o retângulo, mais um triângulo. Cara,
Percebe bem. Vou reescrever isso de outra forma. Eu tenho 2 retângulos, 2 triângulos, 2 bolinhas. Eu tenho exatamente o dobro do que eu quero saber. Então, se eu somo as 3 balanças, eu somo tudo o que tem nessas 3 balanças, eu encontro exatamente 2 vezes aquilo que eu quero saber. Ou seja, eu somo tudo isso e divido por 2, que aí eu descubro o valor de da soma das 3 peças uma única vez. Ou seja, 200 mais 100 mais 240 resultam em 200, 300, 540. Então, todas essas peças juntas resultam em 540, mas eu estou com tudo dobrado. Se eu quero descobrir o valor certo pela metade, eu divido por 2. 540 dividido por 2, 270. Então, 270 é a resposta para esse exercício. Percebe que eu não descobri quanto vale o retângulo, eu não descobri quanto vale a bolinha, eu descobri quanto valem todas as peças juntas de uma única vez. Questão 19. Cada um dos 60 estudantes de uma escola recebeu um colete e uma mochila coloridos para um passeio. Quando os estudantes fizerem fila para entrar no ônibus, seus coletes formaram um padrão. Amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde. E por aí vai, é um padrão, é uma sequência, né? Enquanto as suas mochilas formaram o padrão. Vermelho, marrom, laranja. Vermelho, marrom, laranja. Vermelho, marrom, laranja. E essa sequência vai se seguindo. Quantos estudantes estavam com colete amarelo e mochila laranja? Então vamos lá, colete amarelo e mochila laranja. Um caso tipo esse daqui, né? Cara, aqui eu tenho um certo desafio que é o seguinte, eu tenho 60 estudantes. Se eu tiver tempo, eu posso registrar os 60 estudantes, mas aqui já é um número grande, é um número difícil de fazer. Então, uma grande estratégia é entender qual é o padrão que está se repetindo ao longo dessa fila. Eu tenho amarelo, vermelho, verde, marrom, amarelo, laranja. Aqui não está repetindo, né? Eu tenho verde, vermelho, amarelo, marrom e verde, laranja. Então, essa sequência ela não se repetiu. Eu vou seguir essa sequência até que eu encontre um padrão repetitivo. Aqui vai continuar, ó, amarelo, vou colocar de preto, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde. Isso vai continuar. Enquanto que aqui agora vai começar a repetir, né? Vermelho, marrom, laranja. Então, vermelho, marrom, laranja. Vermelho, marrom, laranja. Eu vou tentar identificar o padrão. Aqui, ó, aqui tinha terminado uma primeira sequência que eu tinha escrito. Percebe que agora eu comecei a recombinar tudo, né? Amarelo com vermelho, amarelo com vermelho. Verde com marrom, verde com marrom. Amarelo com laranja, amarelo com laranja. Ou seja, a cada 6 estudantes, essa sequência vai se repetindo. Eu tenho bloquinhos de 6 em 6 estudantes com as mesmas combinações de colete e de mochila. Os 6 primeiros estão com essa combinação, do 7º até o 12º também, 13º e por aí vai. Então, aqui eu tenho um único estudante a cada 6 com essa combinação. Quantos blocos de 6 estudantes existem? Cara, se são 60 no total, 60 estudantes divididos em bloquinhos de 6, eu tenho um total de 10 bloquinhos dessa combinação grande. Se cada bloquinho tem um único estudante que está vestindo amarelo com marrom, eu tenho um total de 10 estudantes desses 60 vestindo essa combinação. Questão 20. O canguru tem 3 blocos pequenos que estão desenhados aí pra gente, que ele utiliza para montar blocos maiores. Questão meio que clássica também. Para obter os 2 blocos maiores, ele pode girar esses blocos, então eu posso girar essas peças para encaixar. Qual dos blocos a seguir não pode fazer, ele não consegue fazer essa combinação, né? Cara, primeira coisa, eu preciso desenvolver a habilidade de olhar para esses blocos e imaginar eles girados. E além de imaginar, eu posso representar, né? Por exemplo, aquele primeiro bloco ali, ele é tipo isso. Se eu giro ele, eu encontro algo mais ou menos assim.
Se eu giro de novo, eu encontro algo mais ou menos assim. Se eu giro de novo, eu encontro algo mais ou menos assim. Então, eu tenho essas 4 combinações para esse bloco de cá. Para o bloco do meio, eu tenho aquele original, que já está representado para a gente. Eu tenho esse, eu tenho esse e eu tenho esse. Essas são as 4 possibilidades de encaixes para esse bloco que eu estou vendo. Com detalhe, né? Eu posso girar ele assim também. Então, eu também posso fazer ele assim. Então, imagina, ó, se eu giro ele dessa forma assim, ó. Se eu faço esse giro, eu também consigo fazer ele assim. Consigo fazer ele assim, assim e assim. Beleza? E a última peça, eu tenho ela assim. Beleza? Então, eu preciso montar essas combinações. E aí, uma dica é, cara, desenha. Mas tenta desenhar de uma forma fininha. Porque caso você erre, você pode tentar outras possibilidades. Por exemplo, imagina nesse primeiro aqui, ó. Que eu tivesse usado aquele bloquinho assim, o Tzinho, usasse o outro assim e o outro assim. Eu usei combinações possíveis das minhas peças? Usei, né? Eu consegui usar exatamente algumas das combinações que eu consigo com esses blocos. Então, a letra A eu consigo fazer. Na letra B, eu consigo imaginar, por exemplo, algo, sei lá, se eu usasse o Tzinho aqui, usasse aquela combinação de L aqui, e o outro aqui. Pronto, eu também consegui. E eu só testei, tá? Eu tô fazendo aqui agora junto com você. Eu testei e encontrei uma possibilidade. Então, esse daqui é ok. Pro próximo, vou tentar imaginar uma situação também, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui já não é possível, né? Eu não tenho uma peça quadrada. Então, essa combinação inicial que eu tentei, eu não consigo. Vou buscar outras. Se eu tivesse colocado, por exemplo, aqui... eu não encontrei aqui também, da forma como eu estou pensando. Se eu faço assim, por exemplo, assim, aí encontrei. É possível. Então, ó, eu fui testando possibilidades e eu encontrei. Então, a letra C também é possível. Mas imagina que eu não estava encontrando, beleza? Não marca ainda. Vai para a letra D e garanta que na letra D você consegue fazer aquela combinação. Então, lá na D, aqui eu só consigo imaginar esse cara estando aqui. Não, se bem que tem outras possibilidades, né? Eu posso ter, por exemplo, assim, assim, mas aí aqui em cima eu teria que usar outra peça tipo L. Não dá, não tem como, então não é possível. Eu posso usar essa daqui assim, o Lzinho. Essa daqui também é possível. Então, se eu conseguir um modelo para a letra A, B, C e D, eu já tenho certeza de que a letra E está errada. Beleza? Agora, se a letra C eu não tinha identificado, tenta a letra E também. E aí eu consigo imaginar aqui, por exemplo, ó, assim, assim, mas aí eu não tenho uma peça toda reta, né? Não é possível dessa forma. Se eu fizesse assim, assim, eu não tenho outra peça desse tipo aqui para fazer a combinação. Se eu fizesse assim, assim, eu também não tenho uma peça aqui. Então eu poderia ir brincando até identificar. Detalhe, imagina que eu fiquei na dúvida entre C e E. Chuta, chuta. A chance de acerto aqui ela é alta, o suficiente para valer a pena o risco. Beleza? É garantia de acerto? Óbvio que não. Mas a expectativa é que em situações assim, ao longo do tempo, você vai ter resultados positivos. Por quê? Quando você erra, você perde 1,25 pontos. Se você acertar, você ganha 5. Cara, a cada 2 questões, a expectativa é que você acerte uma. Então, compensa, sacou? Imagina que você acertou uma e errou outra. Você conseguiu fazer 3,75 pontos. Valeu a pena. Mas isso porque eu fiquei entre 2 alternativas, entre a C e a E. Se eu não consigo eliminar outras, aí lembra que depende da situação, tá? Para mim, se você conseguir eliminar pelo menos 2, eu já acho que vale a pena o chute. Acho não, matematicamente vale a pena, tá bom? Então, 20, letra E. Próxima, 21. Há exatamente 2 sapos em cada linha e cada coluna do quadriculado. 2 sapos pulam ao mesmo tempo para uma casa vizinha. Então, calma aí, vamos destacar isso. 2 sapos pulam ao mesmo tempo para uma casa vizinha vazia. Eles pulam ao mesmo tempo, hein? Onde tinha um sapo, não fica vazio para o outro poder pular, por exemplo, tá?
Duas casas são vizinhas quando elas têm um lado em comum. Então, por exemplo, essa casa não é vizinha dessa. Elas não têm um lado em comum. Essa casa é vizinha dessa e dessa, por exemplo, tá? Após os saltos, continuam existindo 2 sapos em cada linha e em cada coluna do quadriculado. De quantas maneiras os sapos podem dar esses saltos? Cara, aqui, só de olhar as respostas, primeiro, eu já sei que são poucas possibilidades, então eu posso ir testando, né? E segundo, vamos entender como é que pode acontecer esse salto, né? Percebe que cada sapo que eu movimento, ele gera uma consequência que precisa ser resolvida por outro sapo, mesmo que eu imagine ele pulando ao mesmo tempo. Como assim? Vamos lá. Imagina que eu vou testando sapo a sapo aqui as possibilidades dele, tá? Se eu pego esse sapo e pulo ele para a direita, beleza? Quando ele vem para cá, eu gero um problema. Eu gero o problema de que nessa linha ficariam 3 sapos. Eu preciso resolver esse problema com o outro sapo que vai pular. E aí eu preciso imaginar, ou esse vem para cá, ou esse vem para cá. Se esse vier para cá, eu continuo com 3 sapos em uma única linha e eu não consigo resolver, eu só posso pular 2. Ou seja, essa situação não é possível. Outra situação, esse primeiro pula para a direita e o lá de baixo pula para a esquerda. Aqui vão ficar 2 sapos, lembra que esse daqui saiu e chegou o outro, né? Aqui tem outro sapo. Então aqui vai ficar com 2, aqui vai ficar com 2, aqui vai ficar com 2. E nas horizontais também, né? Porque eu só mudei de horizontal para horizontal. Ou seja, uma possibilidade eu já tenho. Agora vamos pular. Então aqui, ó, uma eu já tenho. Agora eu vou tentar com outro sapo. E se esse daqui pulasse para cá, por exemplo? Eu gero o mesmo problema. A linha do meio ficaria com 3. Para resolver, eu poderia pular esse para cá. Percebe que aqui ficaria vazio, então eu formaria 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. E eu não mexi na horizontal. Ou seja, eu tenho mais um caso possível. Se ele pula para cá e esse pula para cá, eu fico com 3 em uma fileira. Isso não é possível, é um problema. Então essas são as possibilidades desse sapo pulando para a esquerda. E se ele pulasse para baixo? Isso me geraria um problema. Se esse sapo pula para baixo, eu fico com 3 nessa linha. Para eu corrigir, eu preciso tirar um desses 2. Se esse for para cima, eu resolvo o problema. Eu fico só com 2 lá em cima, 2 no meio e 2 no fim. Se esse aqui pular para baixo, eu não resolvo o problema. Eu ficaria com 3 nessa fileira. Ou seja, essa situação aqui também é possível. Eu tenho mais um caso possível. Já tenho 3 no total. Agora imagina se esse sapo pula para cá. Ele pulando para cá me obriga a resolver o problema dessa fileira, pulando esse para cá. Só que isso eu já contabilizei, né? Lembra que eles pulam ao mesmo tempo? Então, fazer os dois aqui para cá ou na outra ordem dá na mesma. Então, essa situação eu já contabilizei. Cuidado para não contar isso 2 vezes, tá? E se eu pulo ele para cima, esse teria que pular para baixo. Eu também já contabilizei isso. Eu já contabilizei todas as situações em que esse daqui se move. Então, esse daqui não é possível mais, tá? Aliás, é possível, mas eu já contei. Próximo. E se esse sapo pulasse para baixo? Eu geraria um problema. Eu ficaria com 3 sapos na linha de baixo. Para resolver isso, eu teria que pular esse aqui para cima. Então, eu tenho mais um caso possível de movimentação. E eu acho que essa é a única situação possível, né? Se eu pulo ele para cá, o único sapo que resolve é esse. Assim como, se eu pulo... Ah, tem mais um caso possível, né? Ou não. Se eu pulo esse para a esquerda, eu preciso resolver essa primeira coluna. Pulo esse para a direita, mas isso eu já contei. Todos os movimentos possíveis desse sapo eu já contabilizei, então não tem como mais. Então eu já contabilizei todas as possibilidades com esse aqui saltando, com esse saltando, esse daqui, e aí, consequentemente, os outros dois também, né? Se esse pula para cima... Ah, isso eu já tinha contado? Não, né? Eu acho que esse aqui eu não tinha contado ainda. Então eu tenho mais um caso, né? Só para ter certeza, ó. Esse para cá, 1. Esse para cá, 2. Esse, 3. Esse, 4. Esse,
Esse já tinha ido. Não, eu já tinha contado. Eu já tinha contado aquele. Então, na verdade, são 4 casos. Eu não olhei o gabarito antes, tá? Só um detalhe, eu estou resolvendo aqui e junto com você tem uma chance de ter 5, mas eu não estou encontrando o quinto, não. Eu acho que eu contabilizei todos. Acredito que eu cheguei em 4. Aqui, inclusive, olha só, eu estou com dúvida. Eu estou com dúvida se é 4 ou 5. Eu vou chutar, velho. Eu vou chutar porque eu já eliminei 3 questões. Eu vou chutar a letra D porque eu estou realmente convicto de que eu já contabilizei aquele. Eu poderia testar de novo, mas aí o vídeo vai ficar mais longo, eu não quero isso. Então eu acredito que é o 4. Eu acredito que eu contabilizei sim, não dei esse mole não. Beleza? Questão 22. A figura mostra uma colmeia com exatamente 9 células. Tem um desenho aí pra gente, hein? Olha o desenho e conecta com o texto. Células vizinhas possuem um lado em comum. Por exemplo, essa célula é vizinha dessa. Essa daqui é vizinha dessa, dessa e dessa. Beleza? Então, todas as divisas ali estão formando os vizinhos. Algumas células contêm mel e outras não. E o número em cada célula indica quantas células vizinhas contêm mel. Então, por exemplo, né? Esse número 1 aqui, ele me indica que ou essa tem mel. Uma das duas. Apenas uma, a outra não. Eu não sei qual, tá? Mas ele está me indicando que uma célula vizinha tem. Outro exemplo. Esse 1 aqui. Ele me indica que, dentre essas 4 células vizinhas aqui, olha, só uma tem mel. Só uma. Eu não sei qual, mas ele está me indicando que somente uma delas tem. E a gente vai ter que descobrir qual, provavelmente, né? Quantas células da colmeia contém mel? Exatamente. Cara, aqui eu vou buscar possibilidades que me deixem concluir quais tem ou quais não tem. Por exemplo, se eu observo essa daqui, como eu já disse, eu sei que uma única célula ao redor dela tem mel. Eu não consigo concluir qual dessas duas é. Então eu vou buscar alguma que me permita concluir, tá? Vamos lá, essa. Essa tem duas. Duas vizinhas têm mel. Eu tenho uma, duas, 3 vizinhas. Eu não sei qual delas não tem mel, então não tem como eu concluir nada. Mas olha esse caso aqui. 2. Essa célula ela só tem 2 vizinhas. E eu sei com certeza que essas duas têm mel. Então, eu vou marcar de alguma forma aquelas que têm mel, beleza? Então, essa daqui tem, porque elas são vizinhas. Olha aqui outra. Essa aqui tem exatamente 3 vizinhas e as 3 vizinhas dela contêm mel. Então, essa daqui tem, essa tem e essa que eu já tinha contabilizado. Não esquece que eu já tinha contado isso, tá? Essa daqui me disse que apenas uma vizinha tem mel. E eu já identifiquei ela. É essa, olha aqui. Essa, a 4. Ou seja, essa daqui não tem, essa não tem e essa não tem. Agora só tem mais 2 células que eu ainda não contabilizei, que eu não sei se tem ou não. Eu vou buscar formas de identificar. Por exemplo, essa daqui me diz que 4 vizinhas têm mel. E ela tem 1, 2, 3, ela tem exatamente 4 vizinhas. Ou seja, todas as vizinhas a ela contêm mel. Essa daqui tem que ter, essa daqui tem que ter. Aí agora eu consigo usar, de acordo com a minha forma de escrita, quantas tem mel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para deixar bem claro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas são as que contêm mel. Detalhe, lê o texto de novo e vê a pergunta. São quantas têm mel ou quantas não têm, para você não correr o risco de erro. Quantas células contêm mel? Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questão 23. Numa festa, 3 meninas, uma depois da outra, vão até a bandeja e pegam alguns biscoitos. Então, uma menina vai, pega o biscoito. Outra vai, pega o biscoito. A outra vai, pega o biscoito. Uma depois da outra. Uma delas pega todos os biscoitos de coração que vê. Outra pega todos os biscoitos brancos e outra todos os grandes. Percebe que aqui tem um desenho, né? Ó. Eu tenho biscoito grande branco, biscoito grande vermelho, biscoito grande de coração, de bolinha. A ordem em que elas pegam os biscoitos pode não ser essa. Ah, então eu tenho 3 meninas
menina A, B e C. Eu não sei qual foi primeiro, segundo ou terceiro. Pode ser em qualquer qualquer ordem, né? Sabe-se que uma pega 3 biscoitos. Então, a primeira pega 3 biscoitos. Não, uma pega 3, né? Ele não fala que é a primeira. Então, uma pega 3 biscoitos. Uma pega 6 biscoitos. E uma outra, a terceira, pega 7 biscoitos. Não necessariamente nessa ordem. Cara, aqui eu vou fazer hipóteses. Ele está perguntando qual das opções de biscoito a seguir foi a que uma das meninas pegou. Eu vou testar hipóteses. E se a primeira menina que foi na bandeja pegou os corações? Que é esse um dos casos, né? Vamos destacar aqui os casos, ó. Uma delas pegou todos os corações. Uma pegou todos os biscoitos brancos. E a outra pegou todos os biscoitos grandes. Então, cara, eu vou testar hipóteses. Hipótese número 1. Essa foi a primeira, essa foi a segunda, essa foi a terceira. Beleza, eu vou testar e ver se isso resulta em algo que me interessa, em algo que resolve o problema. Se a primeira foi a que pegou todos os corações, ela pegou esses aqui, ó. O que... Ah, não, aqui também, né? Pegou os grandes e os pequenos. Aí depois foi a que pegou os brancos. Ela pegou todos os outros, né? Aqui, 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 aqui. E depois a que pegou os grandes. Ela não pegou nenhum, então. Ou seja, isso daqui é uma configuração? Uma delas pegou só 2 bolinhas e um coração branco? Não, isso daqui não é. Uma pegou só esses corações aqui? Também não. Uma pegou coração pequeno, 3 bolinhas? Também não, né? Esse aqui não é o caso. Essa hipótese ela não é verdadeira. Não tem nenhuma das meninas pegou uma dessas configurações aqui. Então eu vou testar outra hipótese. Por exemplo, e se a primeira menina foi essa? Depois essa. Ah, não, se bem que eu poderia testar 1, 2 e 3, né? Inverter a ordem. A primeira foi a do coração ainda. Então ela veio e pegou aqui. Depois, a segunda pegou os biscoitos grandes, que ainda estavam ali. Pegou esses. E a terceira pegou os brancos. A terceira pegou esse, esse, esse. Achou, né? Achamos. Até que não foi, a gente não precisou fazer muitas hipóteses. Percebe que a terceira menina pegou exatamente esses 3 aqui, ó. E eu tenho essa configuração aqui embaixo. Uma das meninas pegou exatamente as 3 bolinhas brancas pequenas. Então, letra E é uma configuração possível para essas meninas. Se eu não tivesse acertado, eu testaria outras hipóteses. A menina dos biscoitos grandes primeiro, depois do coração, depois do branco. Iria testando até identificar qual dessas hipóteses me gera essa situação aqui. Uma dessas situações. Última questão. Zezé possui vários blocos brancos, inclusive estão representados ali, e vermelhos. Um cubinho pode ser feito com 4 blocos brancos encaixados, né? Ou um bloco branco e um vermelho. Zezé montou um cubo grande com vários desses cubinhos, como na figura. Então, se isso daqui é um cubo, significa que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque tem um lá atrás que eu não estou vendo, né? 8 bloquinhos, 8 cubinhos montados, beleza? Pelo menos quantos blocos brancos o Zezé usou? Quantos blocos brancos? Cara, eu tenho 8 cubinhos. 8 cubinhos no total. Cada cubinho pode ser de 2 formas. Ou 4 brancos combinados, ou um vermelho mais um branco. Simplificando aqui. E aí agora eu vou olhar para os cubinhos que eu já consigo ver. Beleza? Ele está perguntando pelo menos, tá? Pelo menos, ou seja, a situação mínima de bloquinhos brancos. Vamos lá. Vou olhar primeiro os daqui de cima. Aqui eu consigo visualizar um. Cara, na pior das hipóteses, ou melhor, na melhor das hipóteses, eu vou usar o mínimo de brancos possíveis. Mínimo, já que eu quero saber pelo menos quantos. Para o mínimo possível de brancos, nesse aqui de cima, eu usei um branco e um vermelho. Beleza? Eu consigo ver a face de um branco aqui, mas eu não consigo ver o que tem por trás dele. Podem ser outros 3 brancos. É como se eu estivesse vendo essa parte de baixo dele aqui, ó. Podem ser outros 3 brancos ou um vermelho. Então eu vou considerar a situação
mais favorável para mim, é que eu usei o mínimo possível de blocos brancos, tá? Nesse daqui, eu estou observando um bloquinho vermelho. Eu não consigo olhar o que tem lá atrás ou ali no centro. Então, é possível... Aliás, desculpa. Se tem um vermelho, eu tenho a certeza de que tem um branco, né? Então, aqui eu tenho mais um branco. Esse aqui de cima, ó. Eu tenho aqui a visão dessas divisas aqui, indicando que eu tenho 4 brancos. Então, 4 brancos. Aqui, eu tenho um vermelho. Se eu tenho um vermelho, com certeza eu tenho um branco. Agora, lá nos de baixo. Aqui eu tenho um branco. Eu só consigo identificar um branco. Pode ser que tenha um 4 ou 1. Se eu quero o mínimo possível de brancos, eu vou considerar que tem um só. Nesse aqui da frente, eu tenho vermelho. Se eu tenho vermelho, eu tenho certeza de que tem apenas um branco. Aqui eu consigo ver as divisas dos 4 brancos. Então, isso daqui é uma combinação de 4. E aí, um cuidado muito grande é que lá no fundo existe um bloquinho que eu não estou vendo. Ele está embaixo desse aqui, ó. Não estou vendo. Ali eu posso ter um vermelho e um branco ou 4 brancos. Cara, na melhor das hipóteses, usando o mínimo possível de brancos, eu tenho mais um lá no fundo. Então, agora, pelo menos quantos brancos? Vou somar. 1, 2, 3, 4, mais 4, 8, 9, 10, com mais 4, 14. Letra D. Então, eu tenho 14. Maior risco aqui é de você esquecer que existe um lá atrás e você não se dar conta dessa palavrinha aqui, ó. Pelo menos quantos blocos? Pelo menos, ou seja, o mínimo possível. Mínimo possível. Não me importa se tem mais. Qual é o mínimo de brancos possíveis? E aí eu vou considerar naqueles que eu não consigo ver o mínimo possível. Sacou? Então, com isso, a gente conclui a prova de nível E da Canguru de 2024. Cara, coloca nos comentários quantos pontos você teria feito. Lembra o seguinte, tá? Só um detalhe, deixa eu abrir uma tela nova aqui. Lembra que cada questão fácil vale 3 pontos, cada questão média 4, cada questão difícil 5. Se você errar uma fácil, é menos 0,75. Se você errar uma média, é menos 1. Se você errar uma difícil, 1,25. E lembra também que todo mundo começa com 24 pontos. Então, na hora que você for fazer sua soma e verificar quanto você fez, faz essa conta. E deixa aí no comentário quanto você fez, deixa se você teve alguma dúvida, alguma questão que você fez diferente. Traz para mim se tem algo que você gostaria que eu fizesse de uma forma diferente ou tentasse mostrar um pouco mais dessa prova. Obrigado se você ficou até aqui, obrigado por assistir, por compartilhar, por seguir. E em breve eu também lanço as outras provas dos outros anos e dos outros níveis também. Beleza? Mais uma vez, obrigado. Vou deixar aqui o card para as outras 2 provas. E é isso. Um abraço e até a próxima.